Vou estar orando pelo pastor que vai trazer a mensagem de hoje à noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos, te engrandecemos, Senhor. Pai, aqui eu coloco o teu servo nas tuas santas mãos, que o Senhor possa usá-lo grandemente para transmitir a tua palavra, Senhor. Aquilo, meu Deus, que é para ser transmitido, que seja transmitido nessa noite. Quebranta os nossos corações, Senhor, e que nós venhamos entender, meu Deus, a tua mensagem em nossa vida. Abençoa os dízimos e ofertas que foram depositados, que o Senhor possa, meu Deus, estar abrindo portas de emprego, Senhor. Deus, que o Senhor possa tomar tudo e todos em tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Pois bem, meus queridos, hoje nós iremos sair um pouco dos Salmos. Nós estamos trazendo uma série de mensagens dos Salmos, mas hoje nós não iremos falar dessa série de Salmos que nós estamos falando. Na verdade, hoje eu quero fazer um desafio à igreja. Um desafio, primeiramente, um desafio para todos aqueles que experimentaram um novo nascimento, que experimentaram uma transformação em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você a ter uma vida com Cristo, uma vida de testemunho. Então, deixa eu mudar aqui que deu um problemazinho aqui no... Ainda bem que eu trago aqui também. Coloco meu esboço também aqui, né? Então só... Pois bem, então eu quero desafiar você a ter esse encontro real com Cristo, a viver como testemunho de Jesus. E a nossa mensagem de hoje tem como título: Encontrei Cristo, o Salvador. Oi, som. Se vocês prestarem atenção nesse título, ele fala de duas coisas. Primeiro, ele fala de um encontro que eu tive com Jesus, de um encontro que eu e você tivemos com Jesus, ou que um encontro que talvez alguns que estão aqui nos assistindo, ou que alguns que estão aqui presentes ainda não tiveram, mas que irão ter. Esse é o nosso desejo. Mas também você vai ver que essa frase, eu encontrei Cristo, também está falando de que você está testemunhando sobre isso, que você não apenas teve um encontro com Jesus, mas também que você está falando isso para alguém, que você está falando que você encontrou alguém, encontrou Cristo como seu Senhor, como Salvador de sua vida. Então nós temos essas duas ideias nesse título da mensagem. Eu me encontrei, mas eu estou dizendo a você que eu encontrei Jesus. Eu quero falar com você que eu tive esse encontro. E para falar desse encontro que eu tive com Jesus, ou que você teve com Jesus, eu quero nessa mensagem trabalhar com vocês duas mensagens, dois textos, ou duas partes dos textos. Um se encontra em Lucas capítulo 8, versículo 38 e 39, e o outro se encontra em João capítulo 4, 28 a 30. Então vamos ler dois textos. Primeiro Lucas 8, 38 e 39. Lucas já está aí. Diz assim: o homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade que Jesus lhe tinha feito. Vamos ler também João capítulo 4, versículo 28 a 30, depois os versículos 35 a 42. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vocês não dizem, 35.
Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao menos, para que se... Oi. Desculpa aí, 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa. Oi. Vou pegar aqui o microfone. Oi, som, oi. 36. Oi, som. 36 diz assim: quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo em que semeiam. Hoje está uma benção, né? Vamos lá. 36 novamente. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalham e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, vamos orar mais uma vez para que Deus possa conduzir essa mensagem e que tudo ocorra bem, tudo ocorra conforme a vontade do nosso Senhor e do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao nosso Pai querido. Pai Santo, aqui, ó Deus, nos encontramos mais uma vez diante de Ti, ó Pai querido. Lemos a Tua palavra, ó Deus, mesmo, Deus, que não foi aparentemente de maneira clara, mas eu te rogo, ó Deus, que a Tua palavra seja clara aos ouvidos, ó Deus, daqueles que estão ouvindo a Tua palavra, ó Pai querido. Não permita, Deus, que nenhum ruído interno e externo, Deus, atrapalhe, ó Deus, essa mensagem, mas que Teu Espírito Santo, Deus, esteja me enchendo nessa mensagem, e também, ó Deus, chegando no coração de todos aqueles que estão ouvindo, que saiam daqui, ó Deus, desafiados com a Tua palavra, para viver e praticar a Tua palavra, ó Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Pode ligar aí, por favor. Pois bem, meus amados, como eu falei para vocês, nós temos esses 2 desafios. Eu encontrei Jesus, mas eu encontrei Jesus com o propósito de testemunhar. E nós lemos aqui 2 textos, duas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher que tiveram um encontro com Jesus e que estavam vivendo situações diferentes, estavam vivendo escravidão diferente, mesmo que a escravidão seja a mesma, mas um estava vivendo uma escravidão direta de uma possessão, e uma outra pessoa estava vivendo uma escravidão causada pelo próprio pecado. Na verdade, os dois estavam vivendo em uma escravidão pelo pecado. Por que eu estou falando isso, os dois? Capítulo 5, versículo 18 de 1 João vai dizer para nós que aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram de novo, o maligno não lhe toca. Então, para que alguém esteja possesso, esta pessoa, ela tem que estar sem Jesus.
não pode estar com Jesus. Então, ou seja, veja que também essa pessoa está escrava do pecado, porque não tem como alguém estar cheio de Jesus e estar endemoniado. Isso são duas coisas diferentes, é impossível isso acontecer. Mas nós temos esses dois casos, e eu quero começar nessa noite falando desse caso, desse encontro desse homem que estava endemoniado, que teve um encontro com Jesus. Por isso que a primeira parte do nosso sermão diz o seguinte: encontrei Cristo, aquele que me salvou dos poderes espirituais do mal. Eu li aqui apenas para os irmãos os versículos 38 e 39. Nós já pregamos no passado, quando fizemos a exposição de Marcos, neste jovem, nessa história. E eu estava olhando aqui os meus sermões, quando eu estava preparando essa mensagem, e lembrei que o título que eu dei para essa mensagem, na verdade eu não lembrei, eu fui lá e procurei, eu pensava que tinha dado o título do cemitério, do túmulo à libertação. Mas na verdade o título foi da destruição à restauração. Porque foi exatamente isso que Cristo fez naquela vida. Aquele homem estava escravizado. Aquele homem não tinha vida nenhuma. Ele estava literalmente vivendo no cemitério. Porque meus queridos, é exatamente isso que o inimigo do mal, o maligno faz com você. Ele faz conosco. Ele destrói a nossa vida, mesmo quando nós estamos vivendo limpinho, mesmo quando nós estamos vivendo arrumado, perfumado, tranquilamente. Mas a nossa vida é altamente arruinada quando nós estamos vivendo nos reinos das trevas. Segundo a Bíblia, nós só temos dois reinos: o reino de Deus e o reino do maligno. Então veja que uma escolha ou outra, nós acabamos estando em um ou em outro reino. E aquele homem, não sabemos a idade dele, não sabemos nada sobre ele, a não ser o seu estado antes e depois de ter um encontro com Jesus. E o estado antes de encontrar Jesus era deplorável, porque ele estava vivendo, como falei, no cemitério, vivendo nos sepulcros. Essa era a morada dele, era a morada normal dele. E quando nós olhamos para muitas vidas escravizadas pelos poderes malignos do mal, nós encontramos de semelhante maneira. Porque, meus queridos, o diabo, ele não está preocupado em construir vidas, mas destruir vidas, em tirar vidas. Por mais que a vida de alguém não esteja no túmulo, mas está sendo destruída na vida a vida da pessoa. Mas voltando aqui para o texto vai dizer para nós que esse homem, ele teve esse encontro com Jesus. Esse homem vivia no túmulo, mas ele encontrou Jesus. E uma das coisas que eu tenho visto muito no texto bíblico, nesse tempo que eu estudo a Bíblia, é que Jesus, ele não passa em nenhum lugar à toa. Temos que ver que aquele homem não buscou Jesus, aquele homem não foi até Jesus, mas Jesus foi até ele. Jesus sabia. E quando eu olho os evangelhos, como eu falei para vocês, eu vejo várias vezes porque Jesus passou exatamente naquele lugar. Parece que ele passa exatamente onde, ele passa exatamente onde alguém está precisando de libertação. Não foi uma coincidência, não foi por um acaso. Não foi por um acaso, por exemplo, que um dia alguém parou para você e entregou um folheto para você. Não foi por um acaso que um dia alguém parou e falou de Jesus para você. Não foi por um acaso que um dia você estava sem pensar em nada e você ligou o rádio e ali ouviu uma mensagem do Evangelho falando para você. Eu me lembro quando eu era adolescente, e os irmãos já sabem que eu sofria de profunda depressão. E um dia eu cheguei em casa desesperado, muito desesperado. E uma voz falou no meu coração: liga o rádio. E quando eu liguei o rádio, estava passando uma música de J. Neto, Água Viva. Água viva que jorra lá, não vou cantar, que deixa o Mosé cantar, né? Então, ou seja, água viva. E naquele momento eu chorei muito. Não foi naquele dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, mas chorei bastante. Aquele não falou profundamente no meu coração. E um outro dia eu estava triste, já estava lendo a Bíblia, e de repente, mais um pequeno gigante, Deus me conduziu a ouvir. Não sei se foi no rádio, não sei se foi uma fita, eu sou da época de fita, né, que é mais antigo, que foi o pequeno gigante, que foi Nelson Nedes, que diz assim: ninguém pode te amar como Jesus te ama.
Eu não era um endemoniado, mas eu me lembro que, como eu tinha algumas coisas que aconteciam comigo, algumas pessoas que eram envolvidas nessas áreas diziam: você precisa desenvolver o seu lado, né? Mas na verdade, meus queridos, isso que estava acontecendo não era coincidência, era Deus agindo na minha vida. E aí eu volto aqui para o texto. Aqui não era coincidência. Cristo não estava naquela cidade por coincidência. Ele estava ali porque aquela vida precisava ser liberta. E esse jovem era um judeu. Então possivelmente esse jovem cresceu dentro de uma sinagoga, que era a igreja dos judeus da época. Ele cresceu, mas por algum motivo ele não se converteu, por algum motivo ele ficou distante de Deus, por algum motivo ele se desviou e agora estava possesso. E estava nos túmulos, estava vivendo daquela maneira. Mas como Cristo não passou por coincidência, aquele homem foi liberto. E se tem uma coisa, quando nós somos libertos por Jesus, se há uma evidência de alguém que foi liberto, porque sabe o que é? Essa pessoa quer Jesus. Essa pessoa quer viver com Jesus, quer estar com Jesus, quer andar com Jesus, quer estar 24 horas com Ele. Ama as coisas de Jesus, ama a companhia de Jesus, não consegue viver distante de Jesus. E o texto diz aqui no versículo 38, que aquele homem pediu para estar com Jesus, caminhar com Jesus. E caminhar com Jesus naquele momento, meus queridos, não era ir para um prédio como esse, sentar numa cadeira como essa, diante de aqui ouvir, não. Caminhar com Jesus significava dormir ao relento, significava fazer de uma pedra o seu travesseiro, significava comer pouco, andar no deserto escaldante. Isso significava andar com Jesus. Não significava, eu estou falando caminhar literalmente, né? Andar com Jesus é isso, literalmente isso. Você não ia deitar na sua caminha ali, acolchoada ali no seu lençolzinho frio, bem quentinho, ou se está frio, mais leve. Não, era uma vida realmente difícil. Mas aquele homem queria andar com Jesus, porque ele foi liberto por Jesus. A vida dele foi transformada, saiu do cemitério, do túmulo para o quê? Para uma vida restaurada. De alguém que se destruía, para alguém agora o quê? Que estava em perfeito juízo. O que me chama a atenção nesse texto, mas sabe o que é? É que as pessoas, ao verem aquela transformação, elas ficaram com medo de Jesus. Aquela cidade não era uma cidade que tinha a influência do Evangelho, que tinha a influência de Deus. Era uma cidade pagã. E interessante que aquelas pessoas estavam mais preocupadas com o lucro, com o que elas perderam uma manada de porcos, estavam mais preocupadas com o dinheiro do que com a vida. Elas ficaram com medo de Jesus. E o texto vai dizer que essas pessoas insistiram para que Jesus saísse da vida delas. Como é que pode isso? Como é que você presencia uma transformação radical e você quer que Cristo se distancie de você, se distancie da sua vida, se distancie? Como? Não, vem mais para perto. Mas eles não quiseram. Mas o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 18 a 20, no versículo 18, a mesma insistência que a multidão pediu para que Jesus ia embora, foi a mesma insistência que aquele homem pediu para estar com Jesus. Por quê? Porque os outros viram a transformação, mas aquele homem experimentou a transformação. Essa é a diferença. Quando nós experimentamos a transformação radical que Cristo faz em nossa vida, nós não conseguimos mais viver sem Jesus. Nós não queremos viver mais distante de Jesus. Nós estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício para estar com Jesus. Eu me lembro de um ex-pastor meu, quando eu era ainda muito jovem ainda. Nos meus primeiros anos, eu já falei, e esse pastor teve grande influência na minha vida. Foi um homem de Deus. Sabe por quê? Esse pastor, ele saiu do bar, e no bar ele não só bebia, ele também se prostituía. Foi no bar que ele conheceu a sua esposa, na qual na época era prostituta. Então tanto ele quanto ela
foram resgatados lá do lamaçal do pecado, lá do cemitério. E meus queridos, a semelhança desse homem que era um ex-endemoniado, agora aquele meu ex-pastor, com sua agora esposa, quando falaram para ele de alguma exigência do evangelho, ele disse: só isso? Seguir Jesus é só isso? Tudo que ele fez por mim é pouco. Todo o sacrifício que eu faço é pouco. Por quê? Porque quando você é alcançado pelo evangelho, quando você é transformado pelo evangelho, você entende de que você encontrou a coisa mais preciosa da sua vida. Ou em outra parábola, você vende tudo porque você encontrou a pedra preciosa. Essa é uma palavra de Jesus, ou seja, você encontrou o evangelho, a coisa mais preciosa. E agora você não quer saber de mais de outra coisa a não ser Jesus. Por isso aquele homem insistiu. Os outros insistiram para Cristo ir embora. Como é que pode fazer isso? Porque uma mente não transformada tem medo da transformação que Cristo pode fazer. Mas uma mente transformada não quer mais viver distante de Jesus, não quer mais estar distante de Jesus, quer estar com Ele. Por isso aquele homem insiste. Mas diferente de outras situações, de outras pessoas que estavam fazendo um teatro, e Cristo disse: não, vá, deixe tudo e me siga. Para esse homem ele dá agora uma missão que não é só daquele homem, é uma missão que é de todos nós, é uma missão de todos aqueles que foram alcançados por esse evangelho, que foram transformados por esse Jesus. Hoje pela manhã eu dizia na EBD, quando eu assumi a congregação batista lá em Baraúna, só tinha 4 pessoas. E quando eu reuni a igreja para vamos evangelizar, não dá certo não evangelizar não, porque ninguém se converte. Eu disse: não, vocês que não se evangelizam, porque nós temos igreja tal, pessoas transformadas. E eu me lembro que muitas das vezes eu saí evangelizar sozinho. Chorei muito, tinha uma mesa não bonita como essa, mesa lá, e eu chorava naquela mesa, muitas vezes fiquei sozinho. Culto domingo à noite, culto de quarta-feira, sozinho. Culto de oração, chorando na mesa. Mas aí, isso é importante os irmãos entenderem, porque naquele dia, ou naquele momento, eu tinha dito para Jesus que Ele me deixasse em paz. Eu tinha dito a Jesus exatamente essa frase, antes de eu me converter: me deixe em paz, eu quero pecar em paz. Foi a frase que eu disse para Jesus. Que menino audacioso, né? Que menino incrédulo. Eu disse: deixe-me pecar em paz, eu não quero saber de ti não, me deixe. Esse menino que estava clamando por uma alma, clamando por vidas transformadas, foi o menino que Jesus tirou dessa situação, que pediu a Jesus para deixar ele pecar em paz. Agora estava na mesa chorando por vidas transformadas. E meus irmãos, eu me identifico com essa história por um dos motivos. O único lugar que eu não queria estar naquele momento era na minha cidade, que é a cidade de Baraúna. E Deus me leva para a minha cidade, me leva para Baraúna, para eu evangelizar a minha cidade. Eu queria andar com Jesus aqui em Mossoró, em outra cidade. Eu não queria estar ali. E Cristo disse: volte para a sua casa, volte para a sua cidade. Foi essa palavra que Ele disse a mim, e foi essa palavra que Ele disse a este jovem: volte para a sua casa, volte para os seus parentes, ou seja, volte para os seus familiares, volte para a sua cidade e proclame, anuncie o que eu fiz, tudo o que Deus fez na sua vida. Você entendeu essa mensagem? Deus falou àquele jovem
volte para a sua cidade. Deus falou para mim, volte para a sua cidade. E Ele está falando para você, fique na sua cidade. Fique no seu bairro. Evangelize o seu bairro. Esse bairro deve ser alcançado por você, por nós. Eu aprendi a amar a minha cidade. Fiquei 8 anos lá, amando a minha cidade. E amei esse bairro, antes de estar aqui. Os irmãos sabem que eu amo esse bairro. Eu estou aqui porque eu amo esse bairro. E há muitas pessoas aqui que precisam de Jesus. E você é instrumento para isso. Você é chamado para isso. Você que foi transformado por Jesus. Não despreze o seu bairro. Temos muitas pessoas para ganhar para Jesus. Muitas pessoas que precisam sair dos túmulos, que estão destruindo suas vidas com substâncias ilícitas, que estão perdendo suas vidas, mas que eu e você somos instrumento por Deus, instrumento de Deus, para transformar essas vidas, para Ele transformar. Deus nos chamou para isso. Ele não chamou alguém lá de fora, de outra cidade, de outro bairro, chamou você, chamou eu, nos chamou. Aquele homem voltou para a sua cidade, voltou para a sua casa, mas ele não voltou mais como um endemoniado, ele não voltou mais como alguém que tenha destruído a própria vida, não, ele não voltou dessa maneira, mas alguém que era diferente, alguém que foi alcançado por Jesus. Jesus não permitiu que ele andasse fisicamente com ele, porque agora Jesus estava no coração daquele homem. Ele tinha que voltar para os seus. O seu evangelismo começa no seu lar, começa no seu bairro, começa na sua cidade, começa entre os seus. Deus, antes de me enviar para cá, Ele quis colocar amor pela minha cidade. Onde as pessoas olhavam para a minha cidade, eu tinha vergonha de dizer que era de Baraúna, por todas as coisas negativas que falavam dela. Não tenha vergonha de fazer parte desse bairro, por todas as coisas negativas que alguém fala sobre ele, porque aqui há vidas. Vidas que precisam ter um encontro real com Jesus. Vidas que precisam de Jesus. E que nós estamos sendo negligentes quando nós não compartilhamos de Jesus para as pessoas. Quando nós ficamos em nosso trono branco, sentados, tranquilos, enquanto há milhares de pessoas, há pessoas morrendo sem conhecer Jesus, sem ter um encontro com Jesus. E Deus está nos enviando para ir, para falar. E falar do amor dele. Ele escolheu você. Ele não quer que você simplesmente se sente nessa cadeira e venha aqui, cante os hinos, escuta uma mensagem e volta para casa tranquilo. Não, Ele quer levar a muitas pessoas precisando de Jesus, e você é essa pessoa. Ele quer usar o seu dom, o seu talento, o dom que Ele te deu, o talento que Ele te deu, para você falar de Jesus, para você ganhar Jesus. E a primeira coisa é a sua vida transformada. Aquele homem, meus queridos, ele não conhecia a Bíblia aparentemente. Ele não conhecia as Escrituras. Ele não teve tempo, ele não foi para um seminário passar 4 ou 5 anos aprendendo. Ele não teve tempo de passar pelo discipulado e aprender a palavra de Deus. Ele não foi discipulado, ele simplesmente tinha uma coisa muito importante: ele teve um encontro com Jesus.
E ele só tinha uma frase: diga tudo que Deus fez por você. Você entendeu o que significa? Que mensagem poderosa! Eu era aquele endemoniado, aquela pessoa que vivia no cemitério, era aquela pessoa que vivia nos túmulos, era aquela pessoa que se destruía, que se jogava no fogo. Agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu estou em sã juízo, porque eu encontrei o meu Salvador, o meu Senhor. Vê a diferença? É vida transformada, vida alcançada pelo Evangelho. E Deus chamou eu e você para investirmos nesse bairro, investirmos com a nossa vida, perder a nossa vida por amor a Jesus, não perder a nossa vida por coisas erradas, mas perder a nossa vida por amor a Jesus, servi-lo com o nosso coração, chorar por almas, clamar a Deus por vidas transformadas. Não porque queremos ver a igreja cheia, porque queremos ver o céu cheio de pessoas transformadas, de pessoas habitando no reino de Deus, pessoas que experimentaram a diferença em servir a Deus e servir o diabo, em servir uma substância ilícita e servir a Jesus, a alegria de servir a Jesus. Há uma diferença. E aquele homem, meus queridos, foi com essa mensagem, como Deus fez a vida dele e como Deus teve compaixão dele. Uma vida transformada, mudada por Jesus. É um livro aberto, é uma mensagem aberta. O que você faria? Como você reagiria? Que objeção você daria de alguém que vivia na sarjeta e agora vive transformado com Jesus? Aquele homem pregou a sua casa, a sua família e proclamou em Decápolis. Decápolis era um complexo de 10 cidades. A palavra Deca é a palavra grega e polis, cidade, 10 cidades. Era uma cidade que havia judeus, ou seja, que tinham conhecimento de Deus, mas a maioria era pagã, não conhecia Deus. E aquele homem, novo convertido, foi um instrumento para evangelizar ali a sua região, 10 cidades. Por quê? Ele era um grande missionário, formado na escola de missionários, formado no Seminário Batista do Sul, formado no Seminário Batista de Potiguar, formado lá no seminário lá de Recife, da Batista. Ele tinha doutorado em missões? Não. Ele tinha uma vida transformada. Essa foi e é a grande diferença. Uma vida transformada, uma vida alcançada por Jesus. Mas não somente ele. Nós temos também no texto uma outra pessoa que não estava endemoniada, mas era escravizada pelo pecado. Uma mulher. Por isso que o segundo ponto de nossa mensagem é: encontrei Cristo, aquele que me salvou da vergonha de uma vida de pecado. Vocês leram o texto já? Estão lembrados do texto? Qual foi o horário que aquela mulher foi pegar água? Os mais jovens aqui não sabem o que é roladeira. Alguém sabe o que é roladeira, Tarcísio? Sabe não, bichinho. Mas sua mãe sabe, sabe? Roladeira? Não sabe não? Roladeira. Era um tambor que leva água. É o que os mais velhos sabem. Quem tem mais de 15 anos sabe. Tem 14 sabe, né, mãe? É verdade.
Eu estou falando isso para a gente entrar aqui no texto aqui. Os melhores horários de nós buscarmos, eu disse porque na P, mas eu ia buscar, né? Ia buscar geralmente pela manhã cedo, né? Pegava a roladeira, a minha mãe colocava, e aí a gente ia logo cedo ou à tardinha pegar água no poço, porque aí, geralmente a água encanada era muito difícil ter água, você não tinha banho de chuveiro, era banho de balde, porque era difícil a água, era muito difícil. Então o horário frio, né? Cedinho, 5 da manhã até as 7 da noite, ou à tardinha assim você ia, né? Por quê? Horário frio. É horário frio, horário normal. Carregava o balde na cabeça, né? uma lata na cabeça. Então eu sou novo, mas eu participei dessa parte aí também. Era esse horário. E nessa época também, pessoal, não tinha roladeira, mas tinha balde, aqui chama de cântaro, aqui, na cabeça. Para isso era serviço, geralmente, das mulheres. As mulheres geralmente carregavam quem ia buscar água. E qual é o melhor horário? Manhã ou à tardinha? Não é verdade, Val? Já fez muito isso, sabe já, né? Manda as meninas fazer também. Não é saber, né, Val? Quando foi difícil, né? Pois eu ia na P, mas tinha que ir, né? Essa mulher, ela foi buscar água ao meio-dia em ponto. Horário mais quente. E você imagina aí, se você reclama do sol de Mossoró, você reclamar aqui do sol do deserto ali no Oriente Médio, em Israel, que às vezes chega a 50 graus. A gente aqui com 35 graus, meu Deus, calor. Porque essa mulher ia buscar água na hora mais inadequada, na hora mais quente, na hora mais difícil. Por que ela ia buscar? Sabe por quê? As fofoqueiras. E aí, ó, aquela mulher ali, ó. Tinha, Janaína, sempre teve, desde a queda. E olha, aquela mulher ali, ó, foi casada 5 vezes já. E agora, não é dela não, é de outra. Então ela não queria ouvir, ela não queria ser confrontada com as fofocas do seu pecado. Ela não queria ser perturbada, que ninguém falasse, que ninguém apontasse os seus muitos pecados. Então ela ia num horário em que ninguém estava para acomodar. Porém, mais uma vez, quem estava no poço, a meio-dia em ponto, tanto lugar para ficar, porque Jesus fica exatamente naquele lugar, no meio do sol, porque ali havia uma alma que precisava ser alcançada por Ele, uma alma que precisava ser transformada por Ele. E para transformar, não há dia, nem horário, nem frio, nem calor, nem cansaço. Jesus também estava cansado. Caminhou vários quilômetros, cansado. Ele senta, esperando aquela mulher se aproximar. Imagine aí, qual seria a sua reação se você quisesse esconder seus pecados, que ninguém fofocasse, e você está escondendo das pessoas para que ninguém toque, para que ninguém fale, e para piorar, está um homem que não gosta, que na cultura não conversava com mulheres em público, estranha, pior ainda, e para piorar, de uma outra nação que não se dão bem. É como se fosse pessoas de 2 bairros com dois pensamentos que não podem se encontrar. Você está entendendo onde Deus quer chegar com você? É como se você pertencesse a um bairro
e não pudesse estar naquele bairro, porque você seja hostilizado. No mínimo isso. E Jesus entra naquele bairro e fala com o inimigo. E pede um favor. Dá um pouco d'água. E a mulher com surpresa disse: como? Você sendo judeu, pede a mim algo que sou samaritano. Entendeu a rixa? A dificuldade aí. E aí Jesus tem uma conversa com ela. E agora Jesus não fofoca, porque crente não fofoca, crente revela. Ele diz: você teve 5 maridos. Eita, olha, ó. Porque antes de Jesus transformar você, Ele confronta você com o seu pecado. Ele revela o seu pecado. Sabe por quê? Não há transformação se primeiro você não reconhecer que é um pecador, que precisa, que você sem Cristo vai para o inferno. Se você não tem consciência do seu pecado, se você acha que é uma pessoa boa, que você acha de que é a última Coca-Cola do deserto, de que eu sei te dizer que você está longe do céu. Então Jesus, antes de dar as boas novas, Ele confronta você com o pecado. As falsas religiões, elas lhe oferecem milagres, curas, prosperidade, e você fica anestesiado, sendo enganado, sendo roubado, porque você está sendo o falso evangelho. Mas Jesus não. Ele confronta você com o seu pecado, com seus pecados mais escondidos, com aquilo que você não conta a ninguém. Ele vai lá e revela, Ele mostra, Ele fala no seu coração, Ele lhe confronta, Ele bate na ferida. Ele é o metiolato que vai lá e dói. Eu falei o metiolato porque quem é da nossa época sabe que o metiolato doía, mas curava, né? Ô saudade do metiolato. Doía, mas era bom. Precisando de metiolato mais hoje. Tá. Essa padrão. Mas ele me curava, né? Jesus é isso, Ele nos confronta, Ele nos dilacera. Mas Ele faz isso por quê? Porque Ele está nos curando. Ele faz uma cirurgia sem anestesia. Por que Ele faz isso? Ele não faz lá como o Dr. João Paulo, viu? Bota anestesia lá, não, Ele faz sem anestesia, que dói, que dilacera. Para quê? Para sermos curados, sermos transformados. E aquela mulher, meus amados, tenta discutir religião, porque é assim, todas as vezes que você está sendo confrontado com o seu pecado, o que você faz? Para a religião. Não, mas na sua religião é assim. Não, mas é assado. Aí porque a religião tal é assim e aqui é aqui. Eles vão voltar para cá. Você precisa ser transformada. Você precisa da água da vida, algo que tira a sede. E o texto diz que aquela mulher, ela foi fazer o que naquele dia? Buscar água. E o que me chama a atenção aqui no versículo 28, 4:28, diz que quando a mulher deixou o seu cântaro, o que era importante para ela naquele momento? Água. A água tornou-se secundário, porque ela estava cheia da água da vida. Cheia da água da vida. Não é que ela não iria precisar de água, mas naquele momento a sua prioridade foi mudada, foi transformada. E ela chegou, ela ia buscar água ao meio-dia, por quê, pessoal? Porque tinha vergonha de encontrar pessoas, tinha vergonha das fofocas. Mas para onde ela vai agora? Para as pessoas, vai para a multidão. Ela agora não tem mais vergonha, sabe por quê? Porque ela foi transformada.
ela foi mudada. E ela chega às pessoas e diz: olha, venham comigo e vejam o homem que não fofocou, mas revelou tudo o que eu fiz. A diferença entre a fofoca e Jesus é que ele revela para transformar, a fofoca é para destruir. Aquela mulher estava ciente que Jesus estava abrindo a vida dela, e agora está dizendo aos outros: olha, ele sabe o que eu fiz, ele sabe o que eu cometi, ele sabe os erros que eu fiz. Mas sabe, eu acho que esse é o Cristo, que esse é o Salvador. Aquela mulher conhecia de Bíblia, aquela mulher, ela passou 4 anos estudando seminário, aquela mulher, ela fez um preparo, ela fez um discipulado, também não. Mas a mulher, a semelhança daquele ex-homem endemoniado, ela tinha uma coisa: ela teve um encontro real com Jesus, e isso era suficiente. A semelhança daquele homem, ela só tinha uma frase: ele me disse tudo o que eu fiz. Só isso. E o texto vai dizer, meus amados, que aquela cidade em peso saiu para ver Jesus. E aí, quando aquela cidade saiu em peso, nesse intervalo chegou os discípulos, e Jesus, já prevendo o que ia acontecer, disse: ó, o campo está maduro, vocês vão colher onde vocês não plantaram. Ou seja, vai ter uma multidão se convertendo aqui, pessoas sendo transformadas. Vocês vão colher. Vocês não trabalharam, quem trabalhou foi os outros. Outros evangelizaram, outros falam de Jesus, mas vocês vão colher. E ele vai dizer ali: vocês também vão semear e colher. E nós sabemos que não é assim, né? Ou seja, olha que é um processo sobrenatural. Vocês vão plantar e vão colher vidas. Vocês vão plantar a palavra de Deus no coração das pessoas e imediatamente vão colher vidas. Aí chega a multidão com aquela mulher, e Jesus prega para aquela multidão. E aí aquela multidão diz assim: olha, diz que aquela multidão crê em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. O que é que ela tinha, pessoal? Tinha um diploma de doutorado em missões. Ela tinha uma vida transformada, uma vida mudada por Jesus. Quantos anos de convertida ela tinha? Nem um dia, horas, minutos. Ela tinha um coração aquecido por Jesus, um coração que ardia, que não sabia direito: eu acho que ele é Jesus, eu acho que ele é o Salvador, será que ele não é? Levou a Jesus, e pessoas creram, e mais pessoas ouviram a palavra de Jesus, foram creram, e disseram agora, e sabe como é que termina o texto? Sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Começou como? Uma vida transformada, de apenas minutos. É essa vida, é essa pessoa, é você, é o seu testemunho. Não é o quanto você conhece de Bíblia, é importante e tem que conhecer, mas o fator principal é o quanto a sua vida está transpirando Jesus, o quanto as pessoas estão vendo de Jesus em você. Essa é a grande diferença. Por isso que você é a primeira testemunha para o seu filho, para a sua filha, para seu esposo, no caso dos homens, para a esposa, no caso para os filhos, para os pais. E eu quero dar uma palavra especial para os pais. Você é responsável
pelo discipulado, pela evangelização do seu filho, de sua filha. Você é responsável para testemunhar. E eles precisam ver Jesus na sua vida. Mesmo quando você erre, mesmo que você às vezes não consiga ter um testemunho perfeito, mas precisam ver Jesus. Você precisa transmitir Jesus para os seus pais, mesmo que não consiga de uma forma perfeita. Às vezes você tem que perder, às vezes você, tá bom, está errado, mas tá bom. Ele não conhece Jesus, você conhece. Você que conhece Jesus. Isso significa que muitas vezes você tem que fazer a ouvida de moco diante das barbaridades que ele diz ou que ela diz, porque você foi a pessoa que foi transformada por Jesus, alcançada por Jesus. Ele não sabe como falar, não sabe como dizer, ele diz besteira, coisas que magoam, mas você quer ver aquela vida transformada, e você usa com o Evangelho. Você oferece a face do amor. A face do amor não é literalmente dar a cada tapa, não. É você retribuir o mal com o bem. É você dar um copo de água fria a alguém que jogou água na sua cara. É você retribuir com palavras de bênção aquele que te amaldiçoou. É fácil? Não é fácil, porque em você ainda está a natureza humana pecaminosa. Essa mulher, ela foi falar para a cidade que falava mal dela, que fofocava dela, que dizia que ela era uma mulher que estava se prostituindo. Mas ela foi transformada e levou palavras de salvação. Aquela cidade foi transformada por Jesus, por uma só pessoa. Agora imagina essa igreja aqui, ó. Se uma só pessoa foi instrumento de Jesus para transformar uma cidade, imagine vidas transformadas aqui para transformar este bairro. Não Malvina, eu não gosto desse nome, mas a nova, ali é a nova vida em Jesus. Amém? Esse é o nosso chamado. Eu me emociono porque eu amo esse bairro, pessoal. Eu quero ver vidas transformadas aqui. Não vidas morrendo, mas vidas sendo, não morrendo fisicamente, mas morrendo para o pecado. Sendo livres da condenação eterna. Sabe por quê? Porque cada vida que morre sem Jesus passa no inferno. Não é a perca física, não é a morte física. Todos nós iremos passar um dia por ela. Esse não é problema. Não é perder a nossa vida física. Todos nós iremos morrer. Mas é passar a eternidade no inferno. Por isso que nós não podemos calar. É por isso que nós não podemos deixar de falar de Jesus. Não podemos deixar e não podemos deixar que os nossos jovens se percam. Que os nossos idosos se percam. Mães chorando porque perderam seus filhos. Mas mãe chorando. E eu me lembro do velório de uma irmã que eu fiz aqui, que nós sabemos aqui, eu não vou dizer o nome. E aqui ela dizia: pastor, eu estou triste porque perdi meu filho, mas eu sei que ele está com Cristo. É esse choro que eu quero ver de mães que sabem que seus filhos perderam porque de uma doença ou de um acidente que não foi, mas vão morar no céu. Não se cale, não pare de orar, não canse seus joelhos fiquem com calos, mas
Continue orando, continue testemunhando, continue falando de Jesus, continue orando. Não desista. Foi nós, que somos nós, da IBNV, que temos essa responsabilidade. Não é de outro, é nossa. É nossa responsabilidade. Fomos nós que fomos chamados. Fomos nós que fomos transformados para isso. Deus nos chamou para isso, meus amados. Clame, proclame Cristo como Salvador. Deus abençoe vocês. Ministério do Louvor.